Notícias, fofocas, fuxicos, boatos, o que é verdade e o que não é. Agora no Balaio de Gatos, com Luiz Sucupira. Não sei. Só sei que foi assim. Mas rapaz... Povo de Sucupira. Olá, ouvintes! Dia 23 de abril de 2025, o Balaio de Gatos começando agora. Hoje, diferente, tá? A gente já vai jogando logo as manchetes no começo. Olha, moradores da Vila Agenor Carneiro, que fica logo ali na região da Bastiana, tá? Da Lagoa da Bastiana, denunciam a ameaça de despejo e pedem apoio da prefeitura. Também tem o trabalho do STF, que avança no cerco à tentativa de golpe. O silêncio já não protege mais ninguém, tá? Tem novidades. E poderemos ter ou não um Papa asiático ou um Papa africano? E a gente volta já já, em 30 segundos. Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Bom, gente, os moradores da Vila Agenor Carneiro denunciam ameaça de despejo e pedem apoio da prefeitura. A região ali da Vila Agenor Carneiro, na Lagoa da Bastiana, a gente recebeu essa denúncia, tá? Que abriga famílias há mais de 20 anos. Essa comunidade afirma estar desamparada diante da ordem de desocupação. Se for dito a eles o seguinte: vocês vão ter que sair daqui, tá? Moradores daquela região ali da Francisquinha Dantas, que fica de um lado da Francisquinha Dantas, do outro tem outra rua, que no entorno ali da Lagoa da Bastiana tem uma travessa localizada na Vila Agenor Carneiro, tá? E que os moradores estão denunciando estar prestes a serem removidos de suas casas sem qualquer apoio social ou alternativa de moradia oferecida pela prefeitura. A ordem de desocupação teria sido entregue recentemente, com prazos que variam entre 10 e 20 dias para que mais de 7 famílias deixem o local. O documento que a gente teve acesso não fala desses prazos de 10 a 20 dias. Fala apenas que não pode ter nenhuma obra ali, né? Segundo esses relatos. Segundo os relatos, né, dos moradores, a justificativa apresentada é de que a área seria uma zona de preservação ambiental permanente. É a mesma confusão em relação à antena, tá? Mas rapaz... A notificação entregue pela prefeitura informa que é proibida qualquer atividade de edificação ou urbanização no local, em conformidade com normas ambientais. No entanto, os moradores alegam que vivem ali há mais de 2 décadas e que não foram apresentados caminhos legais, sociais ou humanitários para a realocação. Eles disseram o seguinte, aspas, a gente mora aqui há mais de 20 anos. Muitos têm crianças pequenas, idosos e vivem da reciclagem. Não temos para onde ir e não temos como pagar aluguel, fecha aspas, relata uma moradora que pediu para não ser identificada. A assistência social teria feito contato com a comunidade, prometendo uma visita para dialogar com os moradores e buscar alternativas, mas até o momento ninguém compareceu ao local, segundo eles relataram. Mas rapaz... Casos semelhantes ocorreram em Iguatu, em bairros vizinhos ali, tá? Tá ok? Na região da Agenor Carneiro, né? Arroz Caseiro, segundo eles falam no áudio, onde a prefeitura ofereceu moradias às famílias em áreas consideradas irregulares. Ou seja, quem estava no área irregular, que podia alagar, que tinha risco, tira daqui, põe em outro lugar. Desta vez, no entanto, os atingidos afirmam que estão sendo deixados à própria sorte. Abre aspas. A única coisa que queremos é respeito. Se vão tirar a gente, que ao menos ofereçam um lugar para onde possamos ir. Jogar famílias na rua é desumano, desabafa outro morador. A comunidade afirma que está mobilizada e já procurou lideranças políticas locais e veículos de comunicação para tentar barrar a remoção e exigir que seus direitos sejam respeitados. Ou que pelo menos, né, uma negociação seja feita para tirar daqui, colocar em outro lugar, já que eles já estão ali
há bem mais de 20 anos, pessoas com 10, com 20, até mais de 20 anos naquele mesmo lugar, né? Porém, até o fechamento desta reportagem, a gente não foi atualizado a respeito de nada. Prefeitura e IBAMA também não havia se manifestado oficialmente sobre a situação. E como a gente sabe que não adianta mandar mensagem que eles não respondem, quem sabe, através aqui da rádio, né, da Mais FM, eles resolvam se pronunciar. Vamos aguardar, né? Bom, e vamos para outro assunto. Olha, o STF está avançando no cerco à tentativa de golpe, tá? E o silêncio já não protege mais ninguém não, tá? A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deu mais um passo firme no desmonte jurídico da tentativa de golpe de Estado que culminou nos ataques de 8 de janeiro de 2023. Por decisão unânime, os ministros aceitaram denúncia contra mais um grupo de envolvidos, o chamado Núcleo 2, e transformaram os 6 integrantes em réus formais. O recado é claro: quem planejou, articulou, acenou com o golpe não vai ficar impune. Mas, rapaz, O voto condutor foi do ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, que não deixou dúvidas ao afirmar que todos os denunciados tiveram participação ativa na construção da trama golpista. Moraes até foi além. Ele destacou que o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a reconhecer publicamente ter tido acesso a uma minuta que previa a ruptura democrática, o que por si só desmascara qualquer tese de inocência por omissão. mas, rapaz, Ao seguir Moraes, a primeira turma, que agora inclui o Flávio Dino, um dos novos ministros do STF e um dos mais ativos, não apenas reforçou a linha dura contra o autoritarismo, mas também sinalizou que o Supremo mantém sua unidade institucional frente às investidas contra a ordem democrática. Esse novo desdobramento tem um peso simbólico. Mostra que a responsabilização não se limita aos executores de 8 de janeiro, mas alcança os articuladores de gabinete, os estrategistas de bastidor, aqueles que até aqui pareciam protegidos pelo silêncio e pelo cargo. E aqui um lembrete necessário e urgente, tá? De que não há, não pode e não haverá anistia para autoritarismo. mas, rapaz, Os 6 réus do Núcleo 2 por tentativa de golpe, conforme a denúncia feita pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, são Silvinei Marques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, acusado de utilizar a PRF para montar blitz no dia do segundo turno das eleições de 2022 para dificultar o acesso dos eleitores aos locais de votação. Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor especial da Presidência da República durante o governo Bolsonaro, tá? Ele teria monitorado a agenda e os deslocamentos do ministro Alexandre de Moraes, repassando informações ao tenente-coronel Mauro Cid. Felipe Garcia Martins, ex-assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, apontado como um dos articuladores do plano para manter Bolsonaro no poder. Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, ligada ao ex-ministro Anderson Torres. Mário Fernandes, general do Exército da Reserva, acusado de participar da elaboração de um plano para matar autoridades, conforme relatório da Polícia Federal. E, por último, Fernando de Souza Oliveira, ex-diretor de operações do Ministério da Justiça, também ligado ao ex-ministro Anderson Torres. Pois é, mas, rapaz, anistia não, justiça sim, cadeia para todo mundo e que com certeza fique a lição para não tentarem de novo. Pois é. Após a morte do Papa Francisco aos 88 anos, o mundo católico volta os seus olhos para o Vaticano, onde 135 cardeais eleitores se reunirão nas próximas semanas para escolher o novo líder da Igreja Católica. Pela primeira vez na história moderna, as chances de um Papa asiático ou africano são consideradas significativas, refletindo a internacionalização promovida por Francisco durante seu pontificado. O cardeal filipino Luiz Antônio Tagle, de 67 anos, conhecido como o Francisco Asiático, desponta como um dos principais favoritos nas casas de apostas. Tagle, ex-arcebispo de Manila e atual pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, seria o primeiro Papa asiático em mais de 12 séculos, caso seja eleito. mas, rapaz, O cardeal filipino foi elevado
a ordem dos bispos pelo próprio Francisco em 2020, um sinal claro de favoritismo. Entre os africanos, o cardeal Peter Turkson, de Gana, 76 anos, emerge como candidato com maiores chances. Ex-bispo da Costa do Cabo e enviado de paz ao Sudão do Sul, Turkson já foi um dos favoritos no conclave de 2013 que elegeu Francisco. Sua eleição representaria um marco histórico como o primeiro Papa negro da era moderna. Olha só. Mas, rapaz, o cardeal congolês Fridolin Ambongo Bezungu também é mencionado entre os papáveis africanos, representando uma ala mais conservadora da igreja. Bezungu ganhou notoriedade ao liderar a oposição ao documento que autorizou a bênção a casais homossexuais, tá? Dom Odílio Scherer, arcebispo de São Paulo e cardeal eleitor que participará do conclave, declarou ontem que, aspas, ninguém deveria se surpreender se fosse escolhido um cardeal africano ou asiático para ser o Papa, fecha aspas, ponto. Segundo ele, isso reflete a diversificação do colégio cardinalício promovida por Francisco. O crescimento demográfico do catolicismo na Ásia e na África, regiões onde a igreja está em expansão, contrasta com o declínio de fiéis na Europa e Américas, fortalecendo a candidatura de cardeais nessas regiões. O próximo Papa poderá assumir uma igreja com números crescentes na Ásia e África, enquanto perde membros em regiões tradicionalmente católicas. Mas, rapaz, entre os europeus, o italiano Pietro Parolin, de 70 anos, secretário de Estado do Vaticano, e o húngaro Peter Erdő, 72, arcebispo de Budapeste, são considerados fortes candidatos. O brasileiro Sérgio da Rocha, arcebispo metropolitano da Bahia e membro do grupo de cardeais conselheiros escolhidos por Francisco, também aparece em algumas listas. Pode rolar um brasileiro, né? Mas, rapaz, especialistas alertam, no entanto, para o ditado do Vaticano, aspas, quem entra papável, sai cardeal. Ou seja, quem está nessa lista aí dificilmente acaba eleito papa. Lembrando que os favoritos nem sempre são eleitos, tá? Ok? Pois é, o próprio Francisco não estava na lista dos principais candidatos no conclave de 2013. Para ser eleito, um candidato precisa obter 2/3 dos votos, ou seja, 90 dos 135 cardeais eleitores. mas, rapaz, e esse foi o Balaio de Gatos de hoje, dia 23 de abril de 2025. Eu sou Luiz Sucupira. Amanhã a gente volta. Tchau, pessoal. Tinha uma mentira na minha história. Só sei que foi assim. Pra frente, Sucupira!